Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Intermediária 2, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a chamada DLPA, tá? Então, antes de entrarmos especificamente no conteúdo, eu queria comentar com vocês o seguinte. Quando eu apresentei a ementa da disciplina, a gente conversou um pouquinho sobre a importância das demonstrações financeiras e também as suas múltiplas funções, né? A gente sempre tem dado foco no balanço patrimonial e na demonstração do resultado, porque são demonstrações mais comuns, né? O básico, a do dia a dia. Mas nós temos as outras demonstrações que também são obrigatórias e que são importantes também para ajudar os tomadores de decisão a entender qual é a realidade da empresa, como que está sendo a geração de resultado, a geração de lucro, né? Então, hoje nós vamos falar especificamente dessa demonstração, que também é obrigatória e que tem uma perspectiva um pouco diferente. A gente não dá um panorama geral de todo o andamento da empresa, né? E foca sim na conta de lucros ou prejuízos acumulados, tá? Então, a gente pense um pouquinho, né, nos tipos de demonstração financeira. Quando a gente olha para o balanço patrimonial especificamente, a gente tem lá, antigamente a gente tinha lá lucros acumulados, né? Hoje a gente só apresenta se houver prejuízos acumulados por questões legais que é, exigem que seja dada uma destinação para os lucros acumulados, né? Então, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, ela vai trazer essa perspectiva de como que o patrimônio líquido, as contas que influenciam ali no patrimônio líquido foram alteradas, né? Ou como que elas foram modificadas naquele ano, tá? Então, quando a gente pensa no patrimônio líquido, a gente está falando do capital próprio, certo? Né? Lá que está o valor do capital social que foi investido, as reservas que porventura forem constituídas e também esses reflexos do resultado, né? Se houve prejuízo, vai constar lá, se foi constituída reservas específicas também vão constar lá. Então, a forma como o patrimônio líquido está distribuído, ela vai ser evidenciada nessa demonstração. Então, como que os lucros ou prejuízos acumulados, eles são apresentados ali no balanço patrimonial. Tá? Então, de certa forma, há uma integração entre a demonstração do resultado do exercício, que é onde vai evidenciar o lucro, né, ou prejuízo, se for o caso, o balanço patrimonial, que traz lá, né, no patrimônio líquido essa distinção, essa distribuição do resultado da empresa, do resultado do negócio, né, e o detalhamento de como que houve, quais foram as modificações da conta de lucros ou prejuízos acumulados, tá? Então, o objetivo principal da DLPA é evidenciar essa distribuição do resultado do exercício, seja lucro ou prejuízo, tá? Então é um pouco diferente das outras demonstrações, porque, como eu falei, a DRE gera o resultado, então traz todo o detalhamento de como que o resultado foi concebido, né? Desde a receita de vendas, tirando os custos, todas as despesas do período, os tributos que foram recolhidos, até chegar no lucro líquido do exercício, né, ou prejuízo do exercício. Então, ela tem uma finalidade específica. Na DLPA, a gente só tem o objetivo, a finalidade dessa demonstração é apresentar como que o resultado se distribuiu naquele ano, tá? Então, aqui a menção de que quando há lucro do exercício, esse lucro ele não pode mais ficar lá como lucros acumulados no balanço patrimonial, ele necessariamente precisa ser distribuído, tá? Então, ao final do exercício, a gente faz essa distribuição. Como que esse resultado que a empresa gerou naquele ano,
como que ele vai ser entregue para quem investiu na empresa? Seja para os donos, seja para os acionistas ou na constituição de reservas, né? Então a gente tem essa, como a lei das SAs ela impõe essa questão que foi uma mudança que a gente teve, né, de que não pode mais colocar, deixar lá no balanço patrimonial apenas lucros acumulados, a gente então vai ter que pensar em como distribuir esses lucros. Então, lá quando a gente fechou a DRE, identificamos que houve lucro naquele ano. Como que esse lucro vai ser distribuído? Então, a gente tem três possibilidades. A primeira delas é a constituição de reservas de lucro, né? Então, a gente pode constituir reserva legal, se houver é, previsão, né? Na lei das SA já há especificação, mas se for uma empresa limitada, precisa constar lá no contrato social. Reserva estatutária, daí no caso das SAs precisa haver previsão estatutária, né? E normalmente há previsão estatutária para uma reserva que assegure, que garanta parte do capital que está investido naquela empresa. Reservas para contingências, então aqui são reservas opcionais, né, específicas. A gente quer se precaver de possíveis perdas que nós vamos ter no ano seguinte, enfim, alguma contingência específica que demanda essa precaução é possível a empresa constituir. Reserva de incentivos fiscais, né, se houver incentivos fiscais, houver previsão futura desses incentivos serem retirados, então é importante constituir reserva. Enfim, tem situações que vão demandar esse tipo de reserva. Reservas de retenções de lucro, né, também é possível prever essa reserva de reter o lucro para a empresa, né, e também reserva de lucros a realizar. Então a gente pode ter várias possibilidades aí de reserva de lucro. Segurar esse lucro, não distribuir ele para os acionistas, mas é preciso constituir uma reserva específica e isso vai constar lá no patrimônio líquido, no balanço patrimonial. Tá? Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a gente entregar isso para os acionistas, para os investidores. Então esse lucro que está líquido lá na DRE, como que ele vai alcançar, como que ele vai chegar lá para quem investiu na empresa. Então a gente faz essa previsão, essa distribuição através dos dividendos. Então os dividendos a pagar é uma conta lá que fica lá no passivo que vai se concretizar com o pagamento dos acionistas, dos investidores. Tá? Então a gente pode, ao final do exercício, constituir dividendos a pagar, né? Antes essa distribuição, parte do saldo, lucro acumulado, ele deve ser destinado a uma conta de obrigação, no caso, então, como eu falei, dividendos a pagar é uma conta do passivo, é uma obrigação da empresa para com os sócios. Então, a gente pode também destinar esse lucro como dividendos a pagar, tá? Que é a forma mais comum, né? Então, em geral, tirou-se as reservas, algumas são obrigatórias, outras são estatutárias, outras são opcionais. O que sobra, né, disso vai ser distribuído. Então, essa distribuição é feita através dos dividendos a pagar. Então, é constituído um passivo e depois isso é pago aos sócios acionistas, tá? E a terceira via, a terceira opção, que é o aumento de capital. Então a empresa pode reinvestir esse lucro, ela pode transformar isso, aquele lucro, parte do lucro que foi obtido no ano, como um capital social. Né? Então, se houver uma decisão dos acionistas ou dos sócios que são investidores naquela empresa de reter aquele lucro para aumentar o seu capital, também é uma destinação possível. O que não pode é permanecer os lucros acumulados no balanço. Então, é necessário ou a gente constitui reserva, ou a gente aumenta o capital, ou transforma isso em dividendos a pagar. Ok? Então, são as três destinações possíveis dos lucros. Então, a estrutura da DLPA, ela está interligada com essa destinação. A gente precisa mostrar como que esse lucro que foi gerado no ano, como que ele vai ser entregue para os seus acionistas, ou se vai se constituir reserva ou reinvestimento no próprio capital da empresa, tá? Então, dessa forma, a gente tem a seguinte estrutura da demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, tá? Eu vou
já apresentar a estrutura, como que é a cara dessa demonstração, né? Porque a gente só está acostumado com o balanço patrimonial lá, com a coluna do ativo, do passivo, né? Agora nós vamos ter uma demonstração um pouco diferente. Ela lembra um pouco a DRE, né? Então ela apresenta o saldo inicial, o ajuste de exercícios anteriores, a parcela de lucros incorporados ao capital social, reversão de reservas, resultado líquido do exercício e a proposta de destinação do lucro, seja por transferência para reservas, dividendos a distribuir ou juros sobre capital próprio e o saldo final. Então essa é a estrutura da DLPA. Tá? Então apresento para vocês, né, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Ela tem essa característica. Tá? Então a gente precisa tratar cada uma dessas contas de forma individual. Agora nós vamos entender um pouquinho desses subgrupos dela para que fique claro para vocês como que a gente compõe ela, né? Então vejam, a gente foca só no lucro, né? No lucro ou no prejuízo do exercício. Então a gente traz aqui quais as mutações que essas contas de lucros ou prejuízos elas vão sofrer ao longo daquele exercício e desde o início, de quando ela começou no ano anterior, até o saldo final desse exercício. Então o que eu destaco para vocês? No saldo inicial, vai ser o saldo que consta lá no balanço patrimonial. O saldo final vai ser a conta, o saldo que vai constar também lá no balanço patrimonial. Tá? Então, há uma interligação. Vamos entender então um pouco melhor cada um desses grupos. A primeira conta é ajuste de exercícios anteriores. Então, só retificando, o saldo inicial, então, como eu falei, é o saldo que a gente encerrou lá o exercício anterior. Tá? Então, vamos supor que seja um prejuízo. Então, esse valor do prejuízo vai constar aqui no saldo inicial. Se foi lucro, serão constituídas reservas. Né? Aí a gente vai ver ali para baixo como que a gente trata quando há lucro. Tá? Então, primeiro vamos falar de ajuste de exercícios anteriores, que é essa conta que vem logo abaixo. Reparem que ela tem sinal positivo e negativo, então a gente pode somar ao saldo inicial ou subtrair do saldo inicial, tá? Então, mais ou menos, pode ser tanto um quanto o outro. Então, esse ajuste de exercícios anteriores é uma conta muito específica, que a gente só vai usar essa conta se a gente tiver alteração no critério contábil adotado nos anos anteriores ou por erros e omissões que foram cometidos em exercícios anteriores que vão alterar a estrutura final do patrimônio líquido. Então, é um caso assim de exceção, não é muito comum, muito constante fazer ajuste de exercícios anteriores. Então, só se houverem erros ou omissões que alteraram o resultado, né, que vai respingar lá no patrimônio líquido, ou se a gente mudou o critério de contabilidade de fazer a contabilização dos eventos e que isso traz mutações para o patrimônio líquido, tá? Do contrário, não tive nenhuma situação desses ajustes, então eu vou colocar zero nesse valor, tá? Aí nós temos a conta de reversão de reservas, né? Essa conta de reversão de reservas é assim, a gente constituiu uma reserva, lá, né, foi destinado uma reserva lá para o lucro. E essa reserva, ela não se concretizou, ela não foi usada. A gente fez uma previsão que não foi necessário usar esse valor. Então a gente pode fazer uma reversão, né, trazer de volta essa reserva para a conta de lucros acumulados e pensar em uma nova destinação para ela, seja distribuir para os acionistas, reaplicar, reinvestir no capital social ou transmutar ela para outro tipo de reserva. Então, essa reversão de reserva vai ser quando a gente está revertendo algo que foi provisionado no ano anterior. Tá? Aí, uma exceção é que não se fala em provisão para créditos de liquidação duvidosa ou qualquer outra forma de provisão aqui. Tá? A gente não trata como reversão de reserva. Isso aqui é só para aquilo que vai ter interferência no patrimônio líquido. Tá?
essas reservas aqui que eu mencionei, ou provisões, elas são tratadas lá na DRE, especificamente não constam aqui na DLPA. Aqui a gente só está falando daquelas reservas. Por exemplo, a gente tem uma constituição de reserva aqui, ó. Por exemplo, a gente fez uma reserva para contingência específica. E aí essa reserva a gente resolveu que não vai mais, ela não é mais necessária, ou o montante que foi destinado não é necessário, a gente pode diminuir, enfim. Eu posso reverter essa reserva que foi feita no ano anterior e usar esse dinheiro para outra coisa, né? Aí a empresa vai decidir qual é a destinação que ela quer dar para essa reserva. Então a gente traz aqui esse tipo de, na reversão de reserva, quando a gente faz essa volta, né? Esse dinheiro tinha sido destinado para a reserva e ele está voltando para ser dado uma nova destinação. Então por isso ele é acrescentado ao saldo inicial, porque a gente está revertendo uma reserva que foi constituída, certo? Aqui o resultado líquido do exercício é o próximo, né? Então, o resultado líquido ele representa o lucro ou prejuízo exatamente como consta lá na DRE, tá? Então a gente vai, após as deduções das participações nos lucros, ele vai diretamente para a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, tá? Então quando a gente pega o valor que está lá na DRE e traz aqui para essa conta de resultado líquido do exercício. Então aqui está mais e menos, porque se eu tive lucro eu vou acrescentar e se eu tive prejuízo eu vou diminuir. Ok? Então essa é fácil, é só a gente pegar o valor que está na DRE e trazer para cá. Parcela de lucros incorporadas ao capital social. Aqui é quando a gente toma aquela decisão de incorporar parte do resultado, né, de parte desse lucro, como canalizar isso para aumentar o meu capital social. Então, eu estou reinvestindo o lucro na minha própria empresa. Então, a empresa pode fazer isso. Se eu faço isso, eu vou ter que especificar isso aqui na DLPA, demonstrando que foi feita um reinvestimento, né? Foi uma transferência de reserva, considerada como uma transferência para reserva, mas é uma incorporação ao capital social, tá? Aliás, desculpa, parcela de lucros incorporadas ao capital social. Quando eu faço, só reformulando, gente, foquem aqui. Se eu decidi aqui nesses elementos, nessas possibilidades que eu vou destinar parte do meu lucro para aumentar o meu capital social, eu vou diminuir isso do meu total aqui. Então ele vem como um valor negativo. Eu estou tirando parte do meu lucro e estou destinando para o capital social. Então ele vem negativo, é uma conta específica, não é transferência para reserva, como eu tinha falado. Tá? Então é uma parcela de lucros específica que eu estou destinando para o capital social. Ok? Então, isso também de certa forma é simples porque é uma decisão, né? Decidimos que vamos pegar parte do lucro e transformar isso em capital social. Então é só destinar isso para o capital social e reconhecer isso aqui na DLPA. Aí agora sim, transferências para reserva. Então nas demonstrações contábeis, a gente tem que apresentar quais são as propostas de destinação do lucro líquido apurado no exercício. Então a gente precisa colocar lá quais são as reservas que foram constituídas. Então vejam bem, quando a gente está falando de transferência para reservas, a gente está falando de apropriar esse lucro que foi gerado naquele ano para criar reservas patrimoniais. Então, reserva legal, reserva estatutária, é guardar parte do lucro para atender a uma necessidade da empresa, seja uma necessidade imposta, né, imposta pela lei das SAs, imposta pelo estatuto, ou para se prevenir de alguma coisa, como eu já havia mencionado anteriormente. Tá? Então, se a gente vai fazer essas transferências para reservas, a gente precisa constar isso aqui na DLPA, certo? Então, também é algo que a gente faz, na verdade, um reconhecimento daquela decisão que a empresa tomou de destinação do lucro, tá? O dividendos a distribuir, né? Então, a proposta de destinação do lucro. Se eu vou entregar esse lucro
para os gestores, para os investidores, eu vou constituir vou estabelecer essa conta, eu vou usar essa conta de dividendos a distribuir que vai se transformar num passivo, né? Então, no contexto das sociedades anônimas, os dividendos a distribuir eles precisam ser aprovados em assembleia, tem todo um procedimento legal e jurídico para ser definido, né? Qual o valor, qual é a proposta que a administração propõe para os acionistas de distribuição dos lucros, tá? Aí o último elemento é o juro sobre capital próprio. Essa é uma alternativa, vocês vão estudar isso mais para frente, lá em contabilidade avançada, que é uma possibilidade que a empresa tem de remunerar os sócios, os acionistas, os investidores, pelo capital investido na empresa. É um percentual, é como se fosse um investimento que é feito, uma aplicação financeira, que você tem um retorno daquele investimento. Então há a possibilidade da empresa fazer pagamento de juros sobre capital próprio. Se ela optar por fazer esse pagamento, remunerar o capital investido na empresa, essa previsão, esse juro que está sendo previsto, que vai ser pago para os acionistas, para os sócios, ele também deve constar na DLPA em rubrica específica, tá? É bastante interessante essa possibilidade do juro sobre capital próprio, porque ele é considerado uma despesa para fins de imposto de renda. Então, tem várias empresas que utilizam essa possibilidade como uma despesa dedutível que ajuda a diminuir a carga tributária da empresa, tá? Então, ela pode optar também em pagar esses juros sobre capital próprio. A partir do momento que se opta por isso, a gente deve também registrar isso aqui na DLPA, certo? Então, são esses os subgrupos que compõem, que só retornando, a estrutura da demonstração dos lucros prejuízos acumulados. Então, ajuste de exercícios anteriores, parcelas de lucros incorporadas ao capital social, reversões de reservas, resultado líquido do exercício e como nós estamos destinando esse lucro daquele ano, se foi constituído reserva, se foi distribuído para os acionistas ou se foi pago a título de juros sobre capital próprio, certo? E para que serve, né, a DLPA? Então a DLPA ela traz uma visão mais realista de como que o lucro que a empresa gera, né, seja no ano anterior, seja nesse ano, como que isso é revertido, né, de uma forma mais prática. Se isso é realmente distribuído para quem investe naquela empresa, se é pago a título de juros, ou a empresa retém muitos lucros para a constituição de reservas, se prevenindo de questões futuras, como que a empresa trata o lucro ou o seu prejuízo acumulado, né? Então ela é uma demonstração financeira que tem essa finalidade específica de evidenciar como que a gente trata, como que a gente distribui, divide, né, esse lucro que foi gerado naquele ano, tá? Um detalhe importante, interessante que eu achei de trazer aqui para vocês, que a DLPA ela tem um impacto muito grande, principalmente para empresas que têm o capital aberto. E como que fica o caso das pequenas e médias empresas que não têm ações na bolsa e que não têm a obrigação legal de publicar as suas demonstrações financeiras? Como que fica, né, nesse contexto? Porque é uma demonstração obrigatória, né, inclusive para as sociedades limitadas. Mas quem optou pela NBCTG 1000, né, que é colocada lá pela resolução do Conselho Federal 1255 de 2009, que traz a possibilidade de fazer uma contabilidade simplificada para essas pequenas e médias empresas, a gente tem um peso grande da DLPA. Por quê? Ela é considerada uma demonstração simplificada, né? Como vocês observaram ali, é uma estrutura simples. A gente só precisa fazer o reconhecimento adequado em cada conta. Então, no caso das pequenas e médias empresas, se elas só tiverem movimentado as rubricas que compõem a DLPA, elas podem não fazer a escrituração da demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? E também são dispensadas de fazer a demonstração do resultado abrangente, né?
Isso é bastante legal, é bastante interessante, porque traz um peso maior para a DLPA. Normalmente a gente vê a DLPA como uma demonstração acessória, porque quem faz a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, fica dispensado de fazer a DLPA. Só que aqui a gente tem uma visão contrária no caso das pequenas e médias empresas. Se a gente faz a DLPA e se só houve movimentação dessas contas, dessas rubricas que envolvem a DLPA, a empresa não precisa se ter o trabalho de fazer outros tipos de demonstração. A demonstração do resultado abrangente já fica dispensado, que é algo legal, e a DMPL, que é uma demonstração maior, mais completa, também fica dispensada. Então a gente pode abrir, fazendo a DLPA certinho, corretamente, a gente não precisa obrigatoriamente fazer a DMPL. Isso é bastante legal, é bastante interessante de você saber. Tá? Aqui eu coloquei a parte da legislação, né? Lá o artigo 186 da Lei das SAs traz, né, essa questão de apresentar a DLPA, então não é algo que é opcional, é obrigatório, né? Só que ao fim do exercício social, se a empresa escriturar a DMPL, ela fica dispensada de fazer a DLPA, né? Então, a gente tem aqui como um elemento obrigatório, de acordo com a Lei 6.404, tá? Só que se a empresa faz, ó, aqui no artigo 2º que fala isso, no parágrafo 2º, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados deve indicar o montante de dividendos por ação do capital social e poderá ser incluída na DMPL. Então aqui que por isso que a maioria das empresas grandes que têm ações na bolsa, elas não divulgam a DLPA. Elas divulgam a DMPL porque ela já comporta, ela abarca também os lucros ou prejuízos acumulados, tá? Então, mas ela consta como obrigatória na lei das SAs, só que se a empresa faz a DMPL, ela fica dispensada de fazer a DLPA. E aí, no caso das pequenas e médias empresas, se ela faz a DLPA e não teve variações em outras contas, ela pode abrir mão, né, não fazer a DMPL, que não é obrigatória mesmo, mas também não precisa fazer a demonstração do resultado abrangente, né, que também é um item obrigatório. Tá ok? Então a parte legal é isso, só para vocês terem essa consciência de que é obrigatória essa demonstração, ela não é opcional, tá? Ela só é dispensada em casos específicos, tá? Aí aqui eu trouxe um exemplo, né, como fazer a DLPA, né? Então a gente viu ali a sua estrutura e eu trouxe um exemplo prático só para a gente enxergar isso de uma forma um pouco mais objetiva. Então, imaginem que uma empresa terminando o ano de 2015 com um prejuízo de 70 mil. Então, vejam, prejuízo de 70 mil. Para fazer a DLPA em 2016, nós temos as seguintes informações. O ajuste credor de períodos anteriores é de 10 mil. Os dividendos propostos pela administração são de 150 mil. A reserva legal constituída é de 20 mil. O lucro líquido do exercício, que está lá na DRE, de 400 mil, a reversão de reserva de contingências de 70 mil e a parcela de lucros incorporada ao capital de 240 mil. Então, como que ficaria a DLPA considerando essas informações do exemplo? Então, a gente teria aqui ó, o saldo inicial, o prejuízo de 70 mil, então por isso menos 70 mil. Aí nós temos o ajuste de exercícios anteriores de 10 mil, então nesse caso aqui, no exemplo, teve essa mudança de política contábil, né, de técnica contábil, ou erros ou omissões que ocasionaram mudança no patrimônio líquido, então a gente teve um acréscimo, um aumento de 10 mil. Parcela de lucros incorporadas ao capital de 240 mil, né, conforme mencionado anteriormente. Então, 240 mil do lucro de 400 que eles tiveram foi incorporado ao capital social. Então, ó, vejam que é negativo, ó, menos 240 mil. Então, peguei parte desses 400 e estou
incorporando isso ao meu capital social. Fiz reversão de reservas, então eu tinha uma reserva de contingência, reverti ela, 70 mil, e o resultado líquido do exercício de 400 mil. Esse é o valor que está lá na DRE, né? Lá no lucro líquido do exercício, 400 mil. Aí eu tenho a proposta de destinação do lucro pela entidade. Então, eu tenho aqui a constituição de reserva de 20 mil, né? Conforme está mencionado aqui, ó, a reserva legal de 20 mil. Então, reserva legal, transferência para reservas de 20 mil. Dividendos a distribuir 150 mil também, né? Essa é a proposta, ó. Dividendos de 150 mil. Então tá aqui. E não tem menção sobre juros sobre capital próprio. Então qual que é o saldo final? Então se eu pegar menos 70 mil, mais 10 mil, menos os 240, mais os 70, mais os 400, menos 20, menos 150, vai dar zero. Como esse é um caso hipotético, deu zero. Mas o que pode acontecer? Aqui ficar negativo ou ficar positivo, né? Então, esse saldo final, ele vai, a gente espera, né, que ele, se ele ficar, na verdade, assim, ele não vai ficar positivo, porque a gente não pode ter lá nos lucros ou prejuízos acumulados, a gente não vai ter um saldo positivo lá no balanço patrimonial, mas ele pode estar negativo, como é o caso aqui que a gente teve esse prejuízo acumulado de 70 mil, né? Então vai estar zero, porque eu tive 150 mil de dividendos a distribuir, que eu vou entregar isso para os sócios. Então o saldo final é zero. Então, o que a gente pode entender aqui, interpretar desse resultado zero, né? Significa que em 2017 ele vai começar, ele está encerrando 2016 com as suas obrigações zeradas. Então ele começa sem lucro, mas também sem nenhuma dívida a ser compensada, né? Tudo que tem de lucro ou está constituído como reserva ou foi destinado aos seus sócios. Então não é que não tem nada, né? A gente tem, mas eles estão devidamente distribuídos e entregues para os seus investidores, tá? Então, de modo geral, a estrutura da DLPA ela é simples, não foge disso aqui. A gente vai conter, a gente vai buscar as informações e vai estruturar, fazer, enquadrar, né, fazer a devida demonstração. Qual que é o segredo? É vocês entenderem para que serve cada uma das contas, qual que aumenta, qual que diminui, para chegar ao valor correto de uma forma mais tranquila, tá? Então, é isso, a estrutura da DLPA é essa. É importante que as empresas façam ela de forma adequada, porque ela é uma informação que ajuda a entender qual é a destinação que se dá para o lucro que a empresa gerou. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Nas próximas aulas nós vamos fazer alguns exercícios práticos para vocês colocarem essa parte teórica na prática. Daí que surgem as dúvidas e a gente vai conversando. Ok? Então leiam a apostila e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.